Quando a aflição apertar, clame e Deus responderá. Jeremias 33:3. Existem fases da vida em que tudo parece estar no lugar. Os dias seguem normais, os planos continuam de pé, a mente respira com certa tranquilidade e o coração acredita que conseguirá manter o controle de tudo. Mas de repente, sem aviso, algo muda. Uma notícia inesperada chega, uma porta se fecha, um relacionamento entra em crise, o corpo sente sinais estranhos, as contas apertam, a mente acelera, o sono desaparece. O que antes parecia firme começa a tremer. É assim que muitas vezes a aflição entra, sem pedir licença, sem marcar hora, sem explicar por quanto tempo ficará. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Por fora, algumas pessoas ainda enxergam normalidade. Por dentro, porém, existe uma guerra silenciosa. Você tenta sorrir, tenta seguir a rotina, tenta manter a postura, mas no íntimo sabe que algo apertou profundamente. Há momentos em que a alma fica cansada antes mesmo do corpo. Há dias em que a mente acorda exausta. Há noites em que o travesseiro se torna testemunha de lágrimas que ninguém viu. E quando isso acontece, surge a pergunta que atravessa gerações: onde está Deus quando a dor aperta? Essa pergunta não é sinal de falta de fé. Ela é humana. Homens e mulheres da Bíblia também passaram por isso. Davi chorou em cavernas. Ana sofreu em silêncio antes do milagre. Elias pediu para morrer depois de grandes vitórias. Jó viu sua estrutura ruir de uma vez. Jeremias chorou pelo peso do que carregava. Pessoas de fé também enfrentaram temporadas de pressão. Isso revela algo importante. A aflição não escolhe somente quem está longe de Deus. Muitas vezes, ela visita justamente quem está em processo de crescimento espiritual. Mas existe uma diferença entre sofrer sem direção e sofrer segurando uma promessa. Em Jeremias 33:3, o Senhor declara: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Observe a profundidade dessas palavras. Deus não disse que nunca haveria aflição. Deus não prometeu ausência de batalhas. O que Ele prometeu foi resposta para quem clama. Isso muda tudo, porque quando a dor aperta, a tendência humana é se fechar. Alguns se isolam, outros se revoltam, outros tentam resolver tudo na força própria até quebrar emocionalmente. Outros se distraem para não sentir. Mas a direção divina é outra. Clame. Leve para Deus o que está esmagando sua mente. Apresente diante do Senhor o que você não consegue carregar sozinho. Derrame diante dele o medo, a ansiedade, a tristeza, a confusão, a sensação de injustiça, o cansaço que ninguém entende. Talvez você diga: eu já orei e nada mudou. Mas nem toda resposta chega no primeiro minuto. Existem respostas que vêm como força interior, outras vêm como direção, outras vêm como livramento invisível, outras vêm como portas abertas no tempo certo, outras vêm como paz no meio do caos, e algumas vêm depois que Deus termina de preparar você para sustentá-las. Há pessoas que pensam que o silêncio de Deus significa ausência. Nem sempre. Muitas vezes o silêncio de Deus é oficina. Enquanto você acha que nada acontece, o Senhor move peças que seus olhos não conseguem ver. Enquanto você pensa que foi esquecido, Ele está alinhando tempos, pessoas, caminhos e detalhes. Enquanto a alma geme, o céu trabalha. Talvez hoje você tenha chegado aqui cansado, desanimado, quase desistindo de orar. Talvez já tenha falado para si mesmo que não adianta mais insistir. Mas se esta mensagem encontrou você, talvez seja porque Deus está lembrando algo simples e poderoso. Ainda existe caminho, ainda existe esperança, ainda existe resposta. Neste conteúdo, você vai entender por que certas aflições surgem, o que elas revelam, como vencer a pressão interna, por que não se deve parar de clamar cedo demais e como Deus transforma a dor em testemunho. Fique até o final. O que parece ser apenas mais um vídeo pode se tornar o começo de uma virada espiritual na sua vida. Quando a aflição chega sem pedir licença. Ninguém se prepara emocionalmente para certas batalhas.
Existem problemas que dão sinais antes de chegar, mas existem outros que simplesmente entram de repente e mudam o clima da vida em poucas horas. Um telefonema inesperado, um exame alterado, uma decepção com alguém em quem você confiava, uma perda financeira, uma crise dentro de casa, uma notícia que faz o coração disparar. Em instantes, aquilo que parecia estável começa a balançar. É nesse momento que muitos entendem o verdadeiro peso da palavra aflição. A aflição costuma agir assim. Ela invade a mente primeiro. Antes mesmo de qualquer consequência externa, ela tenta dominar pensamentos. Você começa a imaginar cenários ruins, sentir medo do amanhã, perder a paz do presente e carregar perguntas sem resposta. O corpo sente. O sono muda, o apetite muda, a concentração desaparece, o coração fica inquieto, a alma entra em alerta constante, e o que começou como um problema ao redor passa a se tornar uma guerra por dentro. Foi exatamente em cenários assim que muitos servos de Deus se encontraram. Em Marcos 4, os discípulos estavam no barco com Jesus quando uma grande tempestade se levantou de repente. O texto mostra que ondas batiam com força e a embarcação já se enchia de água. Em poucos minutos, homens experientes no mar se viram dominados pelo medo. Isso ensina algo profundo. Até pessoas experientes entram em choque quando a tempestade chega sem aviso. Talvez você também esteja vivendo algo parecido. Não foi planejado, não estava no seu cronograma. Você não esperava passar por isso agora. E justamente por ser inesperado, a dor parece ainda maior. Quando algo surpreende, ele também mexe com o senso de controle. O ser humano gosta de prever, organizar, entender. Mas certas fases chegam para mostrar que nem tudo ficará em nossas mãos. E aqui existe uma revelação importante. A chegada inesperada da aflição não significa que Deus perdeu o controle. A tempestade pegou os discípulos de surpresa, mas não pegou Jesus de surpresa. O problema assustou quem estava no barco, mas não assustou aquele que governava o mar. Isso vale para a sua vida hoje. O que abalou você não abalou o Senhor. O que tirou seu chão não tirou o trono de Deus. Em Salmos 46:1 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Observe a expressão, bem presente. Isso significa que quando a aflição chega sem pedir licença, Deus não chega atrasado. Ele já está presente. Antes da notícia ruim, ele já sabia. Antes da crise aparecer, ele já via. Antes da lágrima cair, ele já conhecia sua dor. Muitos erram nesse momento, porque correm para todos os lados, menos para a presença de Deus. Buscam respostas imediatas, conselhos apressados, distrações vazias, saídas precipitadas. Fazem qualquer coisa para aliviar a pressão. Mas Jeremias 33:3 mostra outro caminho. Clama a mim, e responder-te-ei. Quando a aflição entra de repente, o primeiro movimento espiritual não deve ser desespero. Deve ser clamor. Clamar não é fingir força. Clamar é reconhecer fragilidade diante de Deus. É dizer, Senhor, isso me atingiu, isso doeu, isso me abalou, mas eu me recuso a enfrentar sozinho. O clamor sincero realinha a alma. Enquanto o medo espalha confusão, a oração traz direção. Enquanto a ansiedade acelera, a presença de Deus estabiliza. Talvez hoje você esteja tentando entender por que isso aconteceu. Talvez ainda esteja em choque com algo que mudou de repente. Escute com atenção. Nem toda batalha inesperada veio para destruir você. Algumas chegam para despertar uma dependência de Deus que a rotina confortável havia adormecido. Algumas crises interrompem caminhos errados. Algumas dores revelam forças escondidas. Algumas tempestades aproximam você do Senhor de forma que tempos tranquilos nunca conseguiram. Os discípulos só descobriram um novo nível de autoridade de Jesus porque a tempestade aconteceu. Se o mar permanecesse calmo, eles jamais veriam o Mestre ordenar vento e ondas. Há experiências sobre Deus que só são conhecidas em meio à pressão. Então, se a aflição entrou sem pedir licença, não entregue a casa da sua mente ao medo. Entregue seu coração ao Senhor. O que chegou de repente não ficará para sempre.
Existe um tempo para a tempestade começar, e existe um tempo para ela cessar. E no próximo capítulo, vamos falar sobre uma dor ainda mais difícil, aquela que ninguém vê por fora, mas que pesa profundamente por dentro. O peso invisível que ninguém consegue ver. Existem dores que chamam a atenção de todos. Quando alguém perde algo visível, enfrenta uma crise pública ou passa por uma situação evidente, as pessoas percebem rapidamente que existe sofrimento ali. Mas há um tipo de aflição mais silencioso e muitas vezes mais desgastante. O peso invisível que ninguém consegue ver. É a batalha travada dentro da mente. O cansaço emocional escondido atrás de um sorriso, a ansiedade disfarçada em rotina normal, a tristeza guardada em silêncio para não preocupar ninguém. Talvez você conheça bem esse lugar. Por fora continua funcionando. Cumpre horários, responde mensagens, trabalha, conversa, tenta parecer forte. Por dentro, porém, existe uma pressão constante. Pensamentos acelerados, medos repetitivos, sensação de insuficiência, falta de paz sem motivo aparente, um vazio difícil de explicar. Pessoas olham para você e dizem que está tudo bem, mas só você sabe o esforço necessário para atravessar cada dia. Esse tipo de dor costuma ser ignorado, porque não deixa marcas externas. Ninguém vê o peso que você carrega ao acordar. Ninguém escuta o barulho dos pensamentos durante a madrugada. Ninguém mede o esforço que você faz para continuar, quando a vontade era apenas parar e respirar. E quando ninguém percebe, surge outro sofrimento, o sentimento de solidão. A pessoa pensa que ninguém entenderia, então prefere se calar. A Bíblia mostra que Deus enxerga exatamente aquilo que os outros não veem. Em 1 Samuel 16:7 está escrito: "O homem vê a aparência, porém o Senhor olha o coração." Isso significa que, enquanto pessoas analisam sua postura externa, Deus conhece o que está acontecendo nas áreas mais profundas da alma. Ele vê o medo que você não confessou. Ele vê a lágrima engolida. Ele vê a oração que ficou presa na garganta. Ele vê o cansaço acumulado que você tenta esconder. Ana viveu algo parecido. Em 1 Samuel 1, ela carregava uma dor profunda dentro de si. Enquanto muitos não entendiam seu sofrimento, ela entrou no templo e derramou a alma diante do Senhor. O sacerdote Eli observou apenas movimentos externos e interpretou errado a situação. Mas Deus não julgou pela aparência. Deus entendeu cada lágrima silenciosa e respondeu ao clamor daquela mulher. Isso revela uma verdade poderosa. Quando pessoas não compreendem sua dor, o Senhor continua compreendendo perfeitamente. O peso invisível também pode se tornar perigoso quando a pessoa decide carregar tudo sozinha. Ela pensa que precisa resolver internamente, dominar as emoções sem ajuda, suportar sem falar com ninguém e seguir como se nada estivesse acontecendo. Aos poucos, a mente se sobrecarrega, o coração endurece, a esperança enfraquece, o isolamento cresce. O que era dor se torna prisão. Por isso Jeremias 33:3 é tão necessário. Clama a mim e responder-te-ei. O texto não limita o tipo de aflição. Ele inclui também aquilo que ninguém enxerga. Você pode clamar por uma batalha interna. Pode apresentar diante de Deus emoções confusas, crises silenciosas, medo sem explicação, angústia escondida. O Senhor não exige palavras perfeitas, Ele responde sinceridade. Talvez você nem saiba explicar o que sente. Às vezes a pessoa diz: "Está tudo pesado, mas não sei porquê." Isso acontece porque nem toda dor nasce de um único evento. Existem pesos acumulados, cansaços ignorados, feridas antigas não tratadas, exigências excessivas, pressões diárias, decepções guardadas. Tudo isso vai se somando até a alma pedir socorro. Davi conhecia esse lugar. Em Salmos 42:5 ele pergunta a si mesmo: "Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus." Veja a profundidade disso. Um homem de fé conversando com a própria alma em meio ao abatimento. Isso mostra que sentir peso interno não significa ausência de espiritualidade. Significa humanidade. A diferença está em onde você busca cura.
Talvez hoje ninguém ao seu redor perceba o que você enfrenta. Talvez até digam que você está exagerando, que é frescura, que vai passar sozinho. Mas o Senhor não minimiza sua dor. O que para muitos é invisível, para Deus é totalmente claro. Ele sabe o tamanho da guerra. Ele conhece o limite da sua força. Ele entende o que nem você consegue explicar. E existe esperança nisso. O mesmo Deus que vê o invisível também toca o invisível. Ele restaura pensamentos, reorganiza emoções, acalma a mente, fortalece o coração e devolve paz. Nem toda cura acontece primeiro por fora. Muitas começam dentro, onde quase ninguém percebe. No próximo capítulo, vamos entrar em um momento decisivo da vida espiritual. O dia em que as próprias forças acabam e a pessoa percebe que não consegue mais seguir sozinha. O dia em que as próprias forças acabam. Existe um momento na vida em que a pessoa percebe que já tentou de tudo. Lutou com inteligência, insistiu com esforço, fez planos, buscou soluções, controlou emoções, trabalhou mais, dormiu menos, carregou responsabilidades em silêncio e continuou dizendo para si mesma que conseguiria resolver. Durante um tempo, isso parece funcionar. A força humana sustenta algumas fases. A disciplina ajuda, a experiência orienta, a coragem empurra para frente. Mas chega um dia em que algo muda. O corpo cansa, a mente trava, o coração enfraquece e a pessoa percebe que suas próprias forças acabaram. Esse dia costuma ser desconfortável porque confronta uma ilusão comum, a de que conseguimos sustentar tudo sozinhos. Muitos foram ensinados a não depender de ninguém, a nunca demonstrar fraqueza, a sempre manter controle absoluto. O problema é que essa postura pode até gerar aparência de força, mas também produz exaustão profunda. Quando alguém tenta ser o próprio salvador, cedo ou tarde entra em colapso emocional. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Não necessariamente caiu por completo, mas sente sinais claros de limite. Coisas simples parecem pesadas. A motivação diminuiu. O ânimo oscila. A paciência encurtou. O sono já não renova. A mente trabalha sem parar. Você continua andando, porém sabe que por dentro algo pede socorro. A Bíblia mostra que até servos fortes chegaram nesse ponto. Elias, depois de grandes vitórias espirituais, entrou em esgotamento. Em 1 Reis 19, ele se deitou debaixo de um zimbro e pediu para morrer. O homem que enfrentou profetas de Baal agora não tinha força para continuar. Isso ensina algo profundo. Grandes experiências com Deus não anulam limites humanos. Pessoas usadas por Deus também precisam descansar, ser renovadas e reconhecer fraqueza. O apóstolo Paulo também aprendeu isso. Em 2 Coríntios 12:9, o Senhor lhe disse: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Essa palavra quebra a lógica humana. Pensamos que o poder de Deus aparece quando estamos fortes, mas muitas vezes ele se manifesta com maior clareza quando nossa força termina. Enquanto ainda confiamos totalmente em nós mesmos, enxergamos pouco da dependência divina. Quando nossas reservas acabam, começamos a descobrir a suficiência de Deus. Há pessoas que têm medo desse momento de limite. Interpretam como fracasso. Dizem: se eu fosse forte de verdade, não estaria assim. Se eu tivesse fé suficiente, não me sentiria cansado. Se eu fosse capaz, resolveria tudo sozinho. Isso não é verdade. Reconhecer limites não é derrota. Muitas vezes é o início da maturidade espiritual. O filho pródigo só voltou para casa quando percebeu que não tinha mais recursos. A mulher do fluxo de sangue buscou Jesus depois de gastar tudo com médicos. Pedro só entendeu dependência quando afundou nas águas e clamou: "Senhor, salva-me." Existem encontros profundos com Deus que acontecem quando a autossuficiência termina. Jeremias 33:3 se torna ainda mais poderoso nesse cenário. "Clama a mim, e responder-te-ei." Note que Deus não disse: "Resolva sozinho e depois me procure." Ele convida pessoas limitadas, cansadas, sem respostas e sem força. O clamor verdadeiro
frequentemente nasce quando a alma admite: eu não consigo mais sem ti. Talvez o seu erro até aqui tenha sido insistir em carregar pesos que deveriam estar aos pés do Senhor. Você tentou sustentar família inteira sozinho, decisões sozinho, emoções sozinho, traumas sozinho, futuro sozinho. Mas há fardos que ultrapassam capacidade humana. Jesus disse em Mateus 11:28: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso não é poesia, é convite real. Quando as próprias forças acabam, duas portas se abrem. A primeira é o desespero. A segunda é a dependência. Muitos entram na primeira porque olham apenas para o limite humano. Outros entram na segunda porque entendem que o fim da força natural pode marcar o começo da intervenção sobrenatural. Talvez você esteja cansado de lutar. Talvez esteja frustrado por não conseguir manter o mesmo ritmo de antes. Talvez se sinta envergonhado por precisar de ajuda. Escute com atenção. O Senhor não despreza quem chegou no limite. Pelo contrário, Salmos 51:17 diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. O quebrantamento abre espaço para a graça. Não veja esse momento apenas como perda de força. Veja como transição. O que você chama de fraqueza pode ser a porta para uma nova fase de intimidade com Deus. O que parecia fim pode ser começo. O que parecia colapso pode ser convite. E no próximo capítulo, vamos falar sobre algo decisivo: o clamor que nasce no fundo da alma e por que algumas orações carregam um peso espiritual diferente. O clamor que nasce no fundo da alma. Existe uma diferença profunda entre falar com Deus por costume e clamar a Ele por necessidade. Muitas pessoas oram todos os dias, repetem palavras conhecidas, seguem uma rotina espiritual e mantêm certa disciplina de fé. Isso tem valor. Mas existem momentos em que a aflição aperta tanto que a oração deixa de ser apenas hábito e se transforma em clamor. Nesse ponto, não se trata mais de dizer frases bonitas. Trata-se de derramar a alma diante do Senhor. O clamor nasce quando o coração percebe que não existe outro lugar para correr. Ele surge quando a mente já tentou resolver sozinha e não conseguiu. Quando os conselhos humanos ficaram pequenos demais. Quando as distrações perderam efeito. Quando o cansaço venceu a aparência de força. É nesse cenário que a pessoa se ajoelha não por protocolo, mas por urgência. Ela busca Deus não para cumprir uma prática, mas porque precisa respirar espiritualmente. Talvez você já tenha vivido isso. Aquele momento em que as palavras saem quebradas. A oração não segue ordem lógica. Há pausas, lágrimas, silêncio, gemidos e frases curtas como: Senhor, me ajuda. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, fala comigo. Senhor, abre um caminho. Esse tipo de oração, simples e sincera, muitas vezes carrega mais verdade do que discursos longos feitos sem entrega. A Bíblia mostra diversos exemplos desse clamor profundo. Em 1 Samuel 1, Ana entrou no templo carregando dor antiga. O texto diz que ela estava com amargura de alma e orou ao Senhor, chorando abundantemente. Seus lábios se moviam, mas a voz quase não saía. Quem olhava de fora não entendia nada. Porém, Deus entendeu cada detalhe. O sacerdote Eli interpretou errado, mas o céu interpretou certo. Isso ensina algo poderoso. Quando ninguém compreende sua oração, Deus continua compreendendo perfeitamente. Em Êxodo 2:23-25, o povo de Israel gemia sob escravidão, e a Escritura diz que o clamor deles subiu a Deus. Observe essa imagem espiritual. O sofrimento produziu clamor, e o clamor subiu. O problema era terreno, mas a resposta viria do alto. Muitas vezes a aflição pressiona justamente para produzir uma voz espiritual que estava adormecida. Há pessoas que pensam que precisam orar de forma perfeita para serem ouvidas. Acham que precisam usar palavras elaboradas, linguagem religiosa sofisticada ou longos discursos para chamar a atenção do Senhor. Mas Jeremias 33:3 não diz: impressiona-me. Diz: clama a mim e responder-te-ei. O foco está na sinceridade, não na performance.
Deus responde coração rendido, não teatro espiritual. O clamor verdadeiro também quebra orgulho. Enquanto a pessoa acredita que dá conta sozinha, ora superficialmente. Quando percebe sua necessidade real, a postura muda, o tom muda, a prioridade muda. O relacionamento com Deus se torna mais real. Existem pessoas que conheceram intimidade com o Senhor em tempos de dor, mais do que em anos de conforto. Davi entendeu isso. Em Salmos 18:6 ele declarou: "Na minha angústia invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz." Veja a sequência: angústia, clamor, resposta. O sofrimento não foi o fim da história. Tornou-se o contexto onde a voz subiu e a intervenção veio. Talvez você esteja vivendo um tempo em que não consegue orar como antes. Talvez as palavras faltem. Talvez a mente esteja tão cansada que só consegue sussurrar. Não pense que isso invalida sua busca. Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo ajuda nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que quando faltam palavras na terra, ainda existe tradução no céu. O clamor que nasce no fundo da alma não depende de cenário perfeito. Pode acontecer no quarto escuro, no carro parado, no banheiro em silêncio, durante uma caminhada, no intervalo do trabalho, de madrugada, quando todos dormem. O local importa menos do que a verdade presente naquele momento. Onde houver sinceridade, há acesso. Mas existe outro detalhe importante. Quem clama precisa continuar mesmo sem resposta imediata. Algumas pessoas oram uma vez e, se nada muda rapidamente, concluem que não foram ouvidas. Porém, o clamor bíblico envolve perseverança. Jesus contou em Lucas 18 a parábola da viúva persistente para ensinar que convém orar sempre e nunca desfalecer. O atraso aparente não significa rejeição. Talvez hoje Deus esteja permitindo pressão não para destruir você, mas para aprofundar sua comunhão com Ele. Há níveis de oração que só nascem quando o superficial morre. Há vozes espirituais que só aparecem quando o coração se quebra diante do Senhor. E no próximo capítulo, vamos entrar em uma das fases mais difíceis da fé, quando o silêncio de Deus confunde a mente e parece que nada está acontecendo. Quando o silêncio de Deus confunde a mente, uma das fases mais difíceis da caminhada espiritual não é apenas a dor. Muitas pessoas conseguem suportar lutas quando sentem direção, consolo ou sinais claros de que Deus está agindo. O que realmente abala muitos corações é quando a batalha continua e o céu parece silencioso. A oração sobe, mas não há resposta imediata. Os dias passam, mas nada muda. A porta continua fechada. O problema permanece. A cura não chega. O cenário não se altera. E então, a mente começa a fazer perguntas perigosas. Será que Deus me esqueceu? Será que fiz algo errado? Será que minhas orações não estão sendo ouvidas? Será que Ele responde outros e ignorou a mim? Essas perguntas nascem quando o silêncio é interpretado como abandono. E é exatamente aí que muitos enfraquecem. Não pela luta em si, mas pela interpretação errada do silêncio. Precisamos entender algo essencial. Silêncio não significa ausência. O fato de Deus não responder no tempo que você esperava não significa que Ele deixou de agir. Muitas vezes, o Senhor está trabalhando em áreas invisíveis, enquanto seus olhos procuram sinais visíveis. O problema é que a mente humana valoriza aquilo que consegue enxergar imediatamente. Se não vê movimento, conclui que nada está acontecendo. Mas no reino de Deus, muita coisa começa no invisível. José viveu essa realidade. Recebeu sonhos grandes, porém logo depois foi vendido como escravo, injustiçado e preso. Durante anos, parecia que as promessas tinham sido enterradas. Onde estava Deus no poço? Onde estava Deus na casa de Potifar? Onde estava Deus na prisão? A resposta veio depois. Deus estava construindo no silêncio o caminho que o levaria ao governo do Egito. Se José julgasse apenas pelo momento presente, pensaria que havia sido abandonado. Mas o silêncio escondia a preparação. Davi também atravessou períodos assim. Foi ungido rei ainda jovem,
porém passou por perseguições, cavernas e esperas longas antes de sentar no trono. A unção veio cedo, o cumprimento veio depois. Entre promessa e realização, houve silêncio, provações e maturidade. Isso ensina que Deus não trabalha apenas no destino, Ele trabalha no processo. Talvez você esteja em um processo parecido. Você ora e nada muda externamente. Continua pedindo por restauração familiar, resposta financeira, cura emocional, direção profissional, libertação interior. E o tempo passa. A tentação nesse período é pensar que o silêncio de Deus é rejeição. Mas muitas vezes ele é proteção, lapidação ou alinhamento de tempo. Em Isaías 55:8-9, o Senhor diz que seus pensamentos e caminhos são mais altos que os nossos. Isso significa que a lógica divina nem sempre combina com nossa urgência. Nós queremos alívio imediato. Deus muitas vezes quer transformação profunda. Nós queremos sair da luta hoje. Deus às vezes deseja usar a luta para gerar algo eterno dentro de nós. O silêncio também revela em quem realmente confiamos. É fácil manter fé quando tudo responde rápido, mas quando o cenário demora, a fé é purificada. Jó perdeu quase tudo e ainda enfrentou um tempo em que não entendia nada. Em Jó 23:8-10, ele diz que procurava Deus e não o encontrava, mas logo depois declara: Ele sabe o caminho por onde ando. Veja a profundidade disso. Jó não conseguia localizar Deus, porém sabia que Deus continuava localizando Jó. Essa é uma palavra para você hoje. Talvez você não esteja percebendo o agir do Senhor, mas Ele continua vendo cada detalhe do seu caminho. Continua contando suas lágrimas, continua limitando aquilo que pode tocar sua vida, continua movendo circunstâncias que você ainda não percebeu. Jeremias 33:3 continua valendo mesmo nos dias silenciosos. Clama a mim e responder-te-ei. O texto não define prazo, ele garante resposta. Entre o clamor e a resposta pode existir um intervalo. E esse intervalo não é vazio. Ele está cheio de trabalho invisível de Deus. Muitos milagres bíblicos nasceram depois de uma espera desconfortável. Lázaro já estava no sepulcro quando Jesus chegou. Marta e Maria pensaram que o atraso havia destruído tudo, mas o atraso apenas preparou um testemunho maior. Se Jesus tivesse chegado antes, haveria cura. Chegando depois, houve ressurreição. Algumas demoras produzem glórias maiores. Talvez a sua mente esteja cansada de esperar. Talvez você já esteja lutando contra pensamentos de desistência. Então guarde isto. Não transforme silêncio em sentença. Não conclua abandono só porque ainda não houve manifestação visível. O relógio do céu não parou. O Senhor continua trabalhando. Enquanto você pensa que nada acontece, forças estão sendo renovadas, caminhos estão sendo abertos, pessoas estão sendo posicionadas, portas estão sendo preparadas e até perigos invisíveis podem estar sendo removidos da sua frente. E no próximo capítulo, vamos entrar em outro conflito intenso da alma, a batalha entre a promessa de Deus e o desespero que tenta dominar a mente. A batalha entre a promessa e o desespero. Existem guerras que acontecem ao redor de nós, mas existem batalhas ainda mais intensas acontecendo dentro de nós. Muitas vezes, o maior conflito não está no problema externo, e sim no confronto silencioso entre aquilo que Deus prometeu e aquilo que a realidade parece gritar todos os dias. De um lado, a palavra dizendo que haverá resposta. Do outro, circunstâncias afirmando que nada vai mudar. De um lado, Jeremias 33:3 declarando: Clama a mim e responder-te-ei. Do outro, a mente cansada perguntando se ainda vale a pena continuar crendo. Essa batalha é comum entre pessoas de fé. Não significa fraqueza espiritual. Significa que você está vivendo o choque entre o visível e o invisível. O ser humano tende a acreditar no que enxerga primeiro. Se a conta continua alta, se a porta segue fechada, se a dor permanece, se a pessoa não mudou, se o diagnóstico ainda preocupa, a mente começa a construir conclusões baseadas apenas no presente. E quando isso acontece, o desespero tenta ocupar o lugar da promessa.
O desespero raramente chega anunciando seu nome. Ele aparece disfarçado de pensamentos como: nada vai dar certo, acabou para mim, não adianta orar mais, todos avançam menos eu. Talvez Deus responda a outros, mas não responde a mim. Aos poucos, esses pensamentos vão desgastando a esperança. A pessoa continua vivendo por fora, mas por dentro já começou a desistir. Foi exatamente isso que aconteceu com os espias enviados à Terra Prometida em Números 13. Deus já havia prometido a terra, porém quando viram gigantes, cidades fortificadas e obstáculos reais, muitos esqueceram a promessa e abraçaram o medo. Josué e Caleb olharam o mesmo cenário, mas interpretaram de forma diferente. Uns alimentaram o desespero, outros sustentaram a promessa. O ambiente era o mesmo. O resultado interno foi diferente. Essa é uma chave importante. Nem sempre você controla o cenário, mas pode vigiar qual voz está governando sua mente. Todos nós ouvimos a voz das circunstâncias. O problema começa quando damos a ela autoridade maior do que a voz de Deus. A realidade pode informar fatos, mas a palavra define destino. Abraão viveu algo semelhante. Romanos 4 diz que ele considerou o próprio corpo amortecido e a idade avançada de Sara. Ele viu os fatos. Não negou a realidade. Mas o texto também afirma que não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Isso significa que fé verdadeira não é fingir que não existem problemas. Fé é reconhecer os fatos sem permitir que eles enterrem a promessa. Talvez hoje você esteja exatamente nesse campo de batalha. Há uma parte sua que quer continuar crendo. Outra parte está cansada. Uma voz diz para perseverar. Outra diz para abandonar tudo. Uma lembra o que Deus já fez. Outra só mostra o que ainda falta. Esse conflito desgasta porque acontece em silêncio dentro da mente. Por isso a Bíblia orienta em Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guardar o coração inclui vigiar pensamentos repetitivos que alimentam derrota. Nem todo pensamento merece hospedagem. Nem toda conclusão que surge em um dia ruim vem de verdade. Nem toda emoção intensa traduz realidade permanente. O inimigo sabe que se não conseguir destruir você por fora, tentará enfraquecer você por dentro. Se não puder impedir a promessa, tentará fazer você abandonar o caminho antes dela chegar. Por isso, a batalha entre promessa e desespero é tão séria. Muitas pessoas não perderam porque Deus falhou. Perderam porque desistiram cedo demais. Davi enfrentou isso em Ziclag, quando tudo parecia perdido, e até seus próprios homens falavam em apedrejá-lo. Em 1 Samuel 30, o texto diz que Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Veja a profundidade. Antes de resolver o problema externo, ele tratou o interior. Antes de perseguir inimigos, precisou renovar a alma. Muitas vitórias começam assim. Talvez o que você precisa hoje não seja uma resposta imediata, mas renovar sua mente para continuar até a resposta chegar. Declarar a palavra em vez de repetir derrota. Lembrar livramentos passados. Silenciar vozes que só produzem pânico. Escolher novamente confiar. Jeremias 33:3 continua de pé, mesmo quando os sentimentos balançam. A promessa não perde força porque você teve uma semana difícil. A fidelidade de Deus não diminui porque sua mente cansou. O Senhor continua sendo quem Ele é, mesmo quando você está tentando se recompor. Então, escute isso com atenção. Não tome decisões permanentes em dias dominados pelo desespero. Não abandone promessas porque o processo ficou pesado. Não confunda demora com negação. O que Deus falou continua vivo, mesmo que ainda não esteja visível. E no próximo capítulo, vamos entrar em uma revelação desconfortável, mas transformadora. O que a aflição revela sobre você e por que certas crises funcionam como espelho da alma. O que a aflição revela sobre você. Ninguém gosta de passar por tempos difíceis. Quando a aflição chega, a primeira reação quase sempre é querer que ela termine o mais rápido possível. Pedimos alívio, buscamos saída, desejamos voltar ao normal. Isso é natural. Mas existe algo que muitos só percebem depois. Além de pressionar, a aflição também revela.
Ela expõe áreas escondidas do coração, mostra estruturas frágeis, desmonta ilusões e traz à superfície coisas que, em tempos tranquilos, permaneciam invisíveis. Dias calmos costumam esconder muita coisa. Quando tudo vai bem, a pessoa pensa que está firme, madura, paciente e confiante. Porém, basta surgir uma crise para aparecer o que realmente estava dentro. A pressão funciona como um espelho espiritual. Ela revela onde a confiança estava apoiada, quais medos ainda governam decisões, quais feridas continuam abertas e quais dependências secretas estavam sendo alimentadas. Por isso, certas pessoas se assustam consigo mesmas em tempos difíceis. Dizem: eu não sabia que estava tão ansioso. Eu não imaginava que carregava tanta insegurança. Não percebia quanto dependia da aprovação dos outros. Não sabia que minha fé estava tão vinculada ao conforto. A aflição não criou tudo isso. Em muitos casos, apenas revelou o que já existia. Quando uma fruta é apertada, sai dela o que está dentro. Se houver suco, sai suco. Se houver deterioração, ela aparece. Da mesma forma, quando a vida aperta alguém, emerge o conteúdo interior. Alguns liberam fé, outros liberam revolta. Alguns procuram Deus, outros se fecham. Alguns amadurecem, outros endurecem. O aperto não inventa o conteúdo, ele o manifesta. A Bíblia mostra isso em Êxodo 16. Quando Israel enfrentou escassez no deserto, logo surgiram murmurações, saudades distorcidas do Egito e incredulidade. O deserto não criou aqueles sentimentos, apenas revelou que o povo ainda carregava escravidão dentro de si, mesmo já estando fora dela. Há pessoas livres por fora, mas presas por dentro, e a aflição revela essas correntes invisíveis. Pedro também viveu esse processo. Antes da pressão, declarou com confiança que jamais negaria Jesus. Parecia seguro de si. Mas quando veio a noite difícil, o medo escondido apareceu, e ele negou o Mestre 3 vezes. A crise revelou uma fragilidade que ele ainda não conhecia. Depois disso, Pedro foi restaurado e se tornou mais humilde, mais dependente e mais forte de verdade. Às vezes, Deus permite que descubramos nossa fraqueza para que sejamos curados dela. Talvez você esteja atravessando uma fase em que se decepcionou consigo mesmo. Percebeu reações que não esperava, pensamentos escuros, instabilidade emocional, impaciência, medo excessivo, orgulho, carência ou descontrole. Não use essa revelação para se condenar. Use para se tratar. O que vem à luz pode ser curado. O que é reconhecido pode ser transformado. Salmos 139, 23 e 24 traz uma oração poderosa. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi entendia que ser examinado por Deus não era ameaça, era misericórdia. O Senhor revela não para humilhar, mas para libertar. A aflição também mostra onde estava sua identidade. Algumas pessoas descobrem que se definiam pelo trabalho quando o emprego balança. Outras percebem que se apoiavam demais em relacionamentos quando enfrentam rejeição. Outras notam que sua paz dependia totalmente de dinheiro quando as finanças apertam. Quando algo externo treme, fica claro o que sustentava internamente. Isso pode doer, mas também pode inaugurar uma fase profunda de reconstrução. Porque quando você identifica onde estava apoiado, pode transferir sua base para aquilo que não se move, Deus. Hebreus 12 fala sobre coisas abaladas para que permaneçam as inabaláveis. Em outras palavras, certos tremores removem bases erradas para revelar a rocha verdadeira. Jeremias 33:3 também se encaixa aqui. Quando a aflição revela áreas feridas, o convite continua sendo clamar. Clamar por cura emocional, clamar por mente renovada, clamar por libertação de padrões antigos, clamar por identidade restaurada. Deus não responde apenas problemas externos, Ele também responde processos internos. Talvez o maior milagre que nascerá dessa fase não seja somente uma porta aberta, uma conta paga ou uma situação resolvida. Talvez seja um coração novo, uma mente curada, uma fé mais pura e uma dependência que antes não existia.
Há vitórias externas importantes, mas existem transformações internas ainda maiores. Então não desperdice a crise tentando apenas escapar dela. Pergunte também: Senhor, o que isso está revelando em mim? O que precisa ser tratado? O que precisa morrer? O que precisa amadurecer? Quem faz essas perguntas sai diferente do vale. E no próximo capítulo, vamos falar sobre algo que frustra muita gente, mas carrega mistérios profundos. Portas fechadas também falam. Portas fechadas também falam. Poucas coisas frustram tanto quanto esperar algo dar certo e ver a porta se fechar diante dos olhos. Você ora, planeja, se dedica, acredita que finalmente chegou a hora e de repente recebe um não. O emprego não acontece, o relacionamento termina, o negócio trava, a viagem não sai, a oportunidade some, o projeto emperra e o coração pergunta imediatamente: por quê? Muitos associam portas fechadas apenas à derrota. Interpretam impedimentos como fracasso, atraso como abandono e negativas como prova de que Deus não está com eles. Mas a Bíblia revela uma verdade que amadurece qualquer pessoa de fé. Nem toda porta fechada é perda. Algumas portas se fecham porque Deus está protegendo, redirecionando ou preparando algo maior. O problema é que quase sempre julgamos pela dor do momento. Quando algo não acontece do jeito esperado, sofremos porque olhamos apenas o presente. Não enxergamos o que existia atrás daquela porta, nem o que poderia nos ferir depois dela, nem o que ainda está sendo construído adiante. A limitação humana vê o agora. A soberania divina vê o todo. Em Atos 16, Paulo e seus companheiros tentaram seguir para certas regiões, mas o Espírito Santo os impediu. Portas se fecharam no caminho missionário. À primeira vista, isso parecia obstáculo. Depois ficou claro que era a direção. Foi justamente após impedimentos que veio a visão do varão macedônio, conduzindo-os ao lugar certo. Isso mostra algo poderoso. Algumas portas fechadas não dizem acabou. Elas dizem não é aqui. Talvez você esteja sofrendo por algo que não aconteceu. Você se preparou, criou expectativas, imaginou resultados e quando tudo parecia pronto, recebeu silêncio ou negativa. O coração tende a concluir: deu errado. Mas e se apenas deu diferente? E se aquilo que você chamou de perda for no futuro lembrado como livramento? Quantas pessoas agradecem hoje por relacionamentos que um dia choraram porque terminaram? Quantas agradecem por negócios que não avançaram? Quantas agradecem por viagens canceladas, convites negados, mudanças adiadas? Na hora dói, depois se entende. Há lágrimas que no futuro serão reinterpretadas como proteção. Provérbios 3:5-6 declara: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Repare no aviso: não se apoie apenas no próprio entendimento, porque nossa visão limitada frequentemente chama de atraso aquilo que Deus chama de alinhamento. Portas fechadas também revelam o que estava governando o coração. Algumas pessoas percebem que colocaram esperança excessiva em uma única oportunidade. Outras descobrem dependência emocional de algo que ainda nem possuíam. Outras entendem que estavam correndo mais atrás da bênção do que da presença de Deus. Quando a porta fecha, o interior fala. José viveu sucessivas portas fechadas. Sonhou grande, mas foi vendido. Serviu bem, porém foi injustiçado. Fez o certo, ainda assim terminou preso. Se José interpretasse cada porta fechada como derrota final, teria desistido cedo demais. Mas aquelas negativas faziam parte do caminho para o palácio. O cárcere parecia interrupção. Na verdade, era corredor de acesso ao propósito. Talvez exista uma porta fechada que ainda pesa na sua memória. Algo que você queria muito e não aconteceu. Uma chance perdida, um sonho adiado, uma resposta que nunca veio. Escute com atenção. O fato de uma porta ter fechado não significa que sua história fechou junto. Deus não depende de uma única entrada para cumprir o que prometeu. Apocalipse 3:8 fala de portas que ninguém fecha quando abertas por Deus.
Se isso é verdade, o contrário também ensina algo. Quando algo fecha apesar de todo o esforço humano, talvez o Senhor esteja impedindo o que não sustentaria seu futuro. A mesma mão que abre também fecha em amor. Jeremias 33:3 continua atual nesse cenário. Em vez de interpretar sozinho cada negativa, clame. Pergunte ao Senhor o que Ele está fazendo. Peça discernimento. Há portas fechadas que escondem respostas maiores do que as portas abertas que você imaginava. Talvez hoje você esteja diante de um corredor vazio, olhando para entradas que não funcionaram. Não se desespere. Quando uma porta se fecha sob o governo de Deus, outra já pode estar sendo preparada em silêncio. O que parece atraso pode ser reposicionamento. E no próximo capítulo vamos entrar em um erro que impede muitas pessoas de viver a resposta. O perigo de parar de clamar cedo demais. O perigo de parar de clamar cedo demais. Existem pessoas que não perderam porque Deus disse não. Perderam porque desistiram antes da resposta chegar. Essa é uma verdade difícil, porém necessária. Muitos começam buscando com intensidade, oram com fé, jejuam, perseveram por um tempo, acreditam que algo vai acontecer. Mas quando os dias passam e nada muda, a chama diminui. A constância enfraquece, o coração se cansa, e pouco a pouco o clamor vai sendo abandonado. Quase ninguém decide parar de uma vez. O processo costuma ser silencioso. Primeiro, a pessoa deixa de buscar como antes. Depois, ora sem expectativa. Em seguida, passa dias sem falar com Deus sobre aquilo. Logo começa a repetir frases como: não adianta mais, cansei, talvez não seja para mim, já aceitei. O problema é que muitas vezes isso não é paz. É desgaste disfarçado de resignação. O inimigo sabe que não precisa destruir totalmente alguém, se conseguir apenas cansá-lo. Se puder fazer a pessoa parar um passo antes da colheita, já causou grande prejuízo. Por isso, guerras longas são tão perigosas. Elas tentam vencer pelo desgaste. Não conseguem derrubar pela força, então tentam vencer pelo tempo. Na Bíblia vemos isso claramente. Daniel orou e jejuou por 21 dias. Durante esse período, parecia que nada acontecia, nenhuma resposta visível, nenhum sinal imediato. Mas quando o anjo chegou, revelou algo impressionante. Desde o primeiro dia, a oração havia sido ouvida, porém existia batalha espiritual no caminho da resposta. Imagine se Daniel tivesse parado no 10º dia. Imagine se tivesse concluído no 15º, que nada estava acontecendo. O silêncio não significava ausência de resposta, significava guerra invisível. Essa passagem ensina algo poderoso. Entre o clamor e a manifestação, pode existir um intervalo que seus olhos não compreendem. Nesse espaço, muita gente abandona a busca justamente quando deveria permanecer firme. A demora se torna teste de perseverança. Jesus também tratou desse tema em Lucas 18, ao contar a parábola da viúva persistente. O texto começa dizendo que ele ensinava que importa orar sempre e nunca desfalecer. Veja a expressão, nunca desfalecer. Isso mostra que a tentação natural de quem espera é enfraquecer. Por isso a perseverança não é detalhe, é parte da vitória. Talvez você esteja vivendo esse ponto exato agora. Já buscou bastante, já chorou, já pediu, já acreditou mais forte do que acredita hoje. E dentro de você surgiu a pergunta: até quando? Essa pergunta é humana. O perigo começa quando ela se transforma em abandono. Existe diferença entre descansar em Deus e desistir de Deus. Descansar é confiar enquanto espera. Desistir é encerrar a expectativa. Descansar mantém o coração vivo. Desistir fecha portas internas. Muitos confundem maturidade espiritual com parar de esperar. Nem sempre. Às vezes o que chamam de aceitação é apenas proteção emocional contra nova frustração. Davi entendeu a importância da perseverança. Em Salmos 40:1 ele declara: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Repare que houve espera e houve clamor. Não foi uma espera vazia, foi uma espera perseverante. O Senhor ouviu não apenas uma oração inicial, mas um coração que permaneceu voltado para Ele.
Jeremias 33:3 não perde validade porque o calendário avançou. A promessa continua viva mesmo depois de semanas difíceis, meses lentos ou períodos confusos. O que Deus falou não envelhece. O desgaste é humano. A fidelidade dele permanece intacta. Talvez você esteja a poucos passos de uma virada sem perceber. Quantas pessoas abandonaram perto demais da colheita? Quantos interromperam processos que já estavam sendo movidos no invisível? Quantos largaram a semente porque ainda não viam fruto? O agricultor não cava a terra todo dia para conferir se a semente morreu. Ele continua regando porque entende processos invisíveis. Faça o mesmo com sua fé. Continue regando com oração. Continue alimentando a mente com a palavra. Continue buscando mesmo sem sinais imediatos. Continue crendo quando a emoção oscilar. Continue se apresentando diante do Senhor. Isso não significa repetir frases vazias. Significa manter o coração aberto, sensível e dependente. Às vezes a resposta muda de forma. Às vezes o que você pediu se transforma em algo melhor. Às vezes Deus responde primeiro mudando você antes de mudar o cenário. Mas nada disso pode ser percebido por quem saiu cedo demais. Se hoje você está cansado, não se condene. Apenas recomece. Ore outra vez. Busque outra vez. Fale com Deus outra vez. Um coração cansado ainda pode clamar. E muitas respostas chegam exatamente para quem decidiu insistir mais uma vez. E no próximo capítulo, vamos falar sobre algo surpreendente. Quando Deus responde de forma inesperada e quebra totalmente nossas previsões. Quando Deus responde de forma inesperada. Muitas pessoas creem que Deus responde, mas imaginam que a resposta virá exatamente do jeito que pensaram. Criam um cenário na mente, definem prazos, escolhem instrumentos, imaginam pessoas, calculam caminhos e esperam que o céu apenas confirme o plano já desenhado. Quando isso não acontece, surge frustração. A pessoa pensa que não houve resposta, quando na verdade houve uma resposta diferente da esperada. Esse é um dos grandes desafios da fé. Confiar não apenas que Deus fará, mas confiar também na forma como Ele escolhe fazer. Porque o Senhor responde com sabedoria superior e não com a lógica limitada que muitas vezes carregamos. Nós enxergamos uma peça do quebra-cabeça. Ele vê a imagem inteira. Quantas vezes alguém pediu uma porta e recebeu primeiro um fechamento? Pediu crescimento e recebeu processo. Pediu cura e recebeu primeiro tratamento interior. Pediu mudança externa e recebeu renovação da mente. Pediu alívio imediato e recebeu força para atravessar a fase. Como o coração estava preso a um único formato de resposta, não reconheceu o agir de Deus acontecendo diante dos olhos. Naamã viveu algo parecido em 2 Reis 5. Ele buscou cura da lepra, esperando honra, cerimônia e algo grandioso. Imaginava que o profeta sairia, faria gestos impactantes e resolveria tudo de forma espetacular. Em vez disso, recebeu uma instrução simples: mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Naamã quase perdeu o milagre, porque rejeitou a forma da resposta. Queria a bênção, mas não aceitava o caminho escolhido por Deus. Talvez você também esteja esperando algo específico demais. Quer que certa pessoa mude, que certa porta abra, que determinado plano aconteça, que a resposta venha por uma única rota. Enquanto isso, Deus pode estar agindo por outra direção. O perigo de prender-se a um formato é ignorar oportunidades que o Senhor já começou a mover. Marta e Maria viveram isso em João 11. Mandaram chamar Jesus porque Lázaro estava enfermo. Esperavam cura imediata. Jesus demorou. Lázaro morreu. Aos olhos humanos, tudo havia terminado. Mas a resposta veio em um nível maior do que elas imaginavam. Elas pediram cura, receberam ressurreição. Pediram urgência, receberam glória manifesta. Pediram algo bom. Deus entregou algo ainda mais profundo. Essa passagem revela uma chave poderosa. Quando Deus muda o formato, não significa que Ele diminuiu a resposta. Muitas vezes, significa que Ele ampliou aquilo que você ainda não conseguia imaginar. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Observe a última parte. Coisas que não sabes. Isso indica respostas além do seu alcance atual de entendimento. O Senhor não está limitado ao que você consegue prever. Ele trabalha em dimensões que sua mente ainda não alcançou. Há pessoas que choram por uma oportunidade perdida sem perceber que estavam sendo reposicionadas para algo melhor. Outras insistem em uma porta que já expirou, enquanto uma nova está sendo preparada. Algumas pedem apenas saída da dor, e Deus decide usar a dor para gerar chamado, maturidade e autoridade espiritual. José certamente queria sair da prisão rapidamente. O que recebeu foi algo inesperado. Saiu da prisão para o governo do Egito no mesmo dia. Se alguém lhe perguntasse antes qual seria a resposta ideal, talvez ele dissesse liberdade simples. Deus tinha algo muito maior. O atraso aparente escondia a promoção repentina. Talvez sua frustração hoje venha do fato de que o Senhor não respondeu como você queria. Então escute isso com atenção. Não transforme diferença de método em ausência de resposta. O silêncio pode estar preparando surpresa. O atraso pode estar reposicionando detalhes. A negativa de ontem pode estar protegendo o testemunho de amanhã. Quando Deus responde de forma inesperada, Ele também ensina dependência. Porque se tudo acontecesse exatamente como imaginamos, correríamos o risco de confiar mais em nossa inteligência do que na soberania divina. Às vezes o Senhor quebra nossos roteiros para fortalecer nossa rendição. Provérbios 16:9 declara: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Planejar não é errado. O erro é idolatrar o próprio plano. Quando o caminho muda, a fé madura aprende a perguntar: Senhor, o que tu estás fazendo agora? Talvez hoje você esteja diante de algo diferente do que pediu. Não rejeite imediatamente. Ore, observe, discirna. Algumas das maiores respostas chegam embrulhadas em formatos inesperados. E no próximo capítulo, vamos entrar em uma verdade profunda que muitos ignoram. A transformação que acontece antes do milagre. A transformação que acontece antes do milagre. Muitas pessoas desejam o milagre, mas poucas percebem que antes de mudar circunstâncias externas, Deus frequentemente trabalha primeiro dentro da pessoa. Queremos ver portas se abrindo, problemas desaparecendo, respostas chegando e cenários mudando rapidamente. Porém, em muitos processos espirituais, o Senhor entende que seria perigoso entregar algo novo para alguém que ainda permanece com estruturas antigas. Por isso, algumas respostas parecem demoradas, não porque Deus tenha se esquecido, mas porque Ele está preparando quem vai receber. Enquanto a pessoa pede mudança ao redor, o Senhor trabalha pensamentos, emoções, motivações, caráter, maturidade e dependência. O coração quer resultado. Deus deseja transformação completa. Imagine alguém pedindo prosperidade sem aprender a administração, humildade e domínio próprio. O que seria bênção pode virar destruição. Imagine alguém pedindo um relacionamento restaurado sem cura emocional interior. A reconciliação aconteceria sobre bases frágeis. Imagine alguém pedindo visibilidade sem tratar orgulho. O que parecia promoção poderia se tornar queda. O Senhor enxerga riscos que nós não enxergamos. Por isso, muitas vezes, antes do milagre externo, vem o processo interno. Jacó viveu isso claramente. Ele desejava bênçãos, futuro e cumprimento de promessas, mas carregava dentro de si manipulação, medo e velhos padrões. Em Gênesis 32, antes de reencontrar Esaú e entrar em nova fase, Jacó lutou com o anjo durante a noite. Naquela experiência, ele não apenas recebeu direção, recebeu transformação. Seu nome mudou para Israel. Antes de mudar o caminho, Deus mudou a identidade. Essa é uma chave poderosa. Algumas respostas chegam depois que você se torna a pessoa certa para sustentá-las. José também passou por esse princípio. Recebeu sonhos grandes ainda jovem, mas entre o sonho e o governo houve anos de processo. Serviu como escravo, sofreu injustiça, viveu no anonimato e na prisão. Aos olhos humanos parecia atraso. Aos olhos espirituais, era treinamento.
O jovem impulsivo se tornou homem sábio, equilibrado e preparado para governar sem se corromper. Se o palácio chegasse cedo demais, talvez o caráter ainda não estivesse pronto. Talvez você esteja pedindo mudança externa, enquanto Deus está lapidando áreas internas. E por não perceber isso, pensa que nada está acontecendo. Mas há muita coisa acontecendo. Sua paciência está sendo fortalecida. Sua fé está sendo purificada. Sua dependência está crescendo. Seu discernimento está amadurecendo. Sua identidade está sendo curada. Romanos 5:3-4 diz que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Veja a sequência. O sofrimento não é glorificado, mas pode produzir frutos profundos quando vivido com Deus. Há qualidades que nascem apenas em processos difíceis. Muitos querem escapar rápido da fase atual, sem perguntar o que ela está formando neles. Essa pergunta muda tudo. Em vez de apenas dizer, Senhor, tira isso de mim, também diga, Senhor, forma em mim o que esta fase precisa gerar. Quando você entende isso, até a espera ganha sentido. Jeremias 33:3 continua valendo aqui. O clamor não serve apenas para pedir coisas, serve também para pedir transformação. Clame por mente renovada, clame por cura emocional, clame por sabedoria, clame por maturidade, clame para que, quando a resposta chegar, você esteja pronto para vivê-la em plenitude. Há pessoas que recebem o que pediram, mas perdem depois porque não foram preparadas. Outras demoram mais, porém, quando recebem, conseguem sustentar. O tempo de Deus não trabalha só no calendário, trabalha na capacidade interior. Talvez você esteja frustrado porque ainda não viu o milagre esperado. Mas pergunte a si mesmo, quem eu era meses atrás e quem estou me tornando agora? Talvez o maior sinal de resposta até aqui não seja uma porta aberta, e sim a pessoa que você está se tornando durante a espera. Davi foi ungido rei e depois voltou para o campo. Lutou batalhas, fugiu, chorou, amadureceu. O trono demorou, mas quando chegou, encontrou alguém moldado por processos. A unção veio antes, a estrutura veio depois. Isso também vale para você. O que Deus prometeu não exige apenas oportunidade, exige preparo. E se o Senhor estiver usando esta fase para construir em silêncio aquilo que sustentará sua próxima estação? Não despreze processos lentos. Não chame de atraso aquilo que pode ser formação. Não interprete toda demora como negativa. Às vezes o milagre já começou, só que primeiro dentro de você. E no próximo capítulo, vamos falar sobre algo que muitos escondem. Mas o céu valoriza profundamente o poder das lágrimas derramadas em secreto. O poder das lágrimas derramadas em secreto. Existem lágrimas que ninguém vê, mas Deus vê todas. Há choros públicos em momentos evidentes de dor, quando as pessoas percebem que algo está errado. Porém, existe um tipo de lágrima ainda mais profunda, aquela derramada em secreto. É o choro da madrugada, no travesseiro molhado, no banheiro em silêncio, dentro do carro parado, durante uma oração baixa, no intervalo de um dia pesado. São lágrimas que quase ninguém conhece, mas que carregam histórias inteiras dentro delas. Muitas pessoas sentem vergonha de chorar. Foram ensinadas a esconder vulnerabilidade, a parecer fortes o tempo todo, a nunca demonstrar fragilidade. Outras acreditam que lágrima é sinal de fracasso espiritual. Pensam que, se tivessem fé suficiente, não chorariam. Isso não é verdade. Na Bíblia, lágrimas aparecem não como ausência de fé, mas muitas vezes como expressão sincera de uma alma que continua buscando Deus mesmo ferida. Jesus chorou em João 11 diante do túmulo de Lázaro. O Filho de Deus sabia que ressuscitaria o amigo e ainda assim chorou. Isso revela que lágrimas não anulam a autoridade espiritual. Chorar não significa incredulidade, significa humanidade. Há momentos em que o coração sente tanto que a dor transborda pelos olhos. Davi também conhecia esse lugar. Em Salmo 56:8, ele declara algo impressionante. Tu contaste as minhas aflições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro?
Veja a profundidade dessa imagem. O Senhor não apenas vê lágrimas, Ele as valoriza, Ele as registra. Nada do seu sofrimento sincero passa despercebido diante de Deus. Talvez você tenha chorado sozinho nos últimos dias. Talvez ninguém saiba a intensidade da luta que você enfrenta. Você continua funcionando por fora, mas por dentro já derramou lágrimas que jamais contou a alguém. Escute isso com atenção. O que aconteceu no secreto não foi ignorado pelo céu. Cada lágrima foi percebida pelo Pai. As lágrimas em secreto possuem poder porque revelam verdade. Quando ninguém está olhando, não há teatro. Não há aparência para manter. Não há personagem religioso para sustentar. Existe apenas você e Deus. E nesse ambiente de sinceridade, muita coisa acontece espiritualmente. O orgulho se quebra, o coração se abre, a alma desabafa, a presença consola, a fé é purificada. Ana viveu isso em 1 Samuel 1. Ela entrou no templo profundamente aflita e chorou abundantemente diante do Senhor. Sua dor era tão intensa que Eli a interpretou mal. Mas enquanto homens erravam a leitura, Deus respondia ao clamor escondido naquela mulher. O ventre que parecia fechado se tornou testemunho. Isso mostra que lágrimas entregues ao Senhor podem preceder milagres. Muitas respostas nascem onde quase ninguém vê. A sociedade valoriza palco, exposição e resultados visíveis. O reino de Deus frequentemente começa no secreto. Jesus ensinou em Mateus 6 que o Pai vê em secreto e recompensa. Isso vale também para lágrimas, orações e rendições que acontecem longe dos aplausos humanos. Talvez você tenha pedido algo e ainda não viu mudança externa. Porém, não subestime o que aconteceu quando chorou diante de Deus. Algumas cadeias internas se romperam naquele momento. Algumas resistências emocionais caíram. Algumas feridas começaram a cicatrizar. Há curas que iniciam silenciosamente. As lágrimas também lavam a alma. Há pessoas que carregam tanta pressão acumulada que choram e depois sentem alívio. Isso acontece porque o coração precisava transbordar. O que estava comprimido começa a sair. Em certos momentos, chorar diante do Senhor não é fraqueza. É descarga santa de dores que já não cabiam dentro de você. Jeremias ficou conhecido como profeta chorão porque carregava sensibilidade espiritual profunda. Quem sente diante de Deus não é menor. Muitas vezes é mais consciente. Há lágrimas que nascem não só de dor pessoal, mas de percepção espiritual, arrependimento, fome de presença e saudade de tempos melhores. Jeremias 33:3 continua verdadeiro também aqui. Clama a mim e responder-te-ei. Nem todo clamor sai em frases completas. Alguns saem em lágrimas, alguns saem em suspiros, alguns saem em silêncio pesado, acompanhado da presença de Deus. O Senhor entende todos os idiomas da alma. Talvez você esteja cansado de chorar e pense que nada mudou, mas não conclua isso cedo demais. Há sementes regadas por lágrimas que florescem no tempo certo. Salmos 126:5 diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O choro pode ter sido a estação da semeadura. A alegria pode ser a próxima colheita. Então, se hoje a alma apertar, não esconda tudo. Vá para a presença de Deus. Derrame o coração. O que os homens chamam de fragilidade, o céu muitas vezes chama de entrega. E no próximo capítulo vamos falar sobre algo transformador. Depois da resposta de Deus, nada permanece igual. Depois da resposta, nada permanece igual. Muitas pessoas pensam que a maior bênção é apenas receber aquilo pelo qual oraram. Imaginam que a resposta de Deus se resume ao momento em que a porta abre, a cura chega, a provisão aparece, o problema termina ou o milagre se manifesta. Sem dúvida, isso é poderoso. Porém, existe algo ainda mais profundo. Depois da resposta, a pessoa nunca permanece a mesma. Quem encontra Deus em meio à aflição sai marcado de uma forma que nenhuma luta consegue apagar. A resposta divina não muda somente circunstâncias. Ela muda percepção, prioridades, maturidade e relacionamento com o Senhor. Quem atravessou um vale
e viu a mão de Deus agir, passa a enxergar a vida com outros olhos. O que antes parecia grande, perde tamanho. O que antes parecia urgente, perde valor. O que antes parecia impossível deixa de assustar tanto. Isso acontece porque experiências reais com Deus transformam mais do que informações religiosas. Alguém pode ouvir sermões por anos e continuar igual, mas uma pessoa que clamou no limite e viu o Senhor responder, carrega convicções diferentes. Ela não fala apenas do que leu, fala do que viveu. Davi experimentou isso inúmeras vezes. Em vários salmos ele começa descrevendo angústia, perseguição e medo, mas termina exaltando fidelidade, livramento e confiança. O vale produziu canções. A dor gerou intimidade. O problema não apenas foi resolvido, o adorador foi aprofundado. Talvez você esteja esperando uma resposta específica e pensa que tudo voltará ao normal quando ela chegar. Nem sempre. Em muitos casos, Deus não leva você de volta ao normal. Ele leva você para um novo nível. Há fases que encerram uma antiga versão sua. Depois de certas batalhas, você não pensa como antes, não reage como antes, não se apega como antes, não teme como antes. Pedro é exemplo claro disso. Antes da queda era impulsivo, confiante em si mesmo e rápido em falar. Depois de negar Jesus, chorar amargamente, ser restaurado e receber o Espírito Santo, tornou-se outro homem. A resposta de Deus não foi apenas perdoá-lo, foi reconstruí-lo por dentro. O fracasso virou ferramenta de transformação. Há pessoas que pedem a Deus para tirar a dor, mas o Senhor decide usar a dor para gerar algo maior. Quando a resposta chega, elas percebem que o principal milagre não foi externo, foi interno. A ansiedade diminuiu, a dependência cresceu, a fé amadureceu, o discernimento aumentou, a comunhão se aprofundou, o coração ficou mais sensível. Romanos 8:28 declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que tudo é bom em si. Significa que até lutas podem ser transformadas em instrumentos de crescimento. O mal não vence quando Deus consegue extrair maturidade do sofrimento. Talvez hoje você ainda esteja no meio do processo e não consiga imaginar como sairá disso. Mas muitos que já passaram por vales olham para trás e dizem: eu nunca desejaria reviver aquela dor, porém, reconheço que saí dela uma pessoa melhor. Isso é mistério da graça. O que veio para ferir acaba sendo usado para fortalecer. Depois da resposta, também nasce gratidão diferente. Pessoas que receberam algo facilmente podem valorizar menos. Já quem clamou no escuro, chorou em secreto e esperou no silêncio, sabe o peso daquilo que recebeu. Valoriza mais, cuida mais, honra mais. Quem conhece escassez agradece provisão de outro jeito. Quem conheceu noites pesadas valoriza a paz de outra forma. Jeremias 33:3 mostra não apenas resposta, mas revelação. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, quando Deus responde, Ele também ensina. Você recebe bênção e entendimento, recebe milagre e sabedoria, recebe saída e revelação. Talvez a próxima fase da sua vida não será apenas melhor porque um problema acabou. Será melhor porque você mudou. Há pessoas que entram em nova estação com a mesma mentalidade antiga e repetem velhos ciclos. Mas quando Deus trabalha profundamente alguém, a nova fase encontra nova estrutura. Então não deseje apenas a solução, deseje também a transformação. Não peça somente porta aberta, peça coração preparado. Não peça apenas fim da luta, peça que nada da dor seja desperdiçado. Quando a resposta chegar, e ela chegará no tempo certo, você perceberá que Deus estava fazendo muito mais do que imaginava. Enquanto você pedia mudança de cenário, Ele estava formando nova identidade. E no próximo capítulo, vamos entrar em uma verdade poderosa. Sua aflição pode salvar outras vidas. Sua aflição pode salvar outras vidas. Quando a dor chega, quase ninguém pensa em propósito. O pensamento natural é sobreviver, sair da luta, encontrar alívio e recuperar a paz perdida. Isso é compreensível. Em tempos difíceis,
A mente se concentra no peso presente. Porém, existe uma verdade profunda que muitos só descobrem depois. Algumas batalhas que você enfrenta hoje carregarão cura para outras pessoas amanhã. Nem toda aflição termina em desperdício. Nem todo vale existe apenas para sofrimento. Em muitos casos, Deus usa aquilo que quase destruiu você para levantar outros por meio do seu testemunho. A ferida tratada se torna fonte de consolo. A lágrima vencida se transforma em palavra de esperança. A crise superada vira direção para quem está perdido. Isso acontece porque existem dores que só quem viveu consegue entender de verdade. Certos conselhos são corretos, mas superficiais quando vêm de quem nunca passou pelo fogo. Já uma pessoa que atravessou a mesma noite fala com outro peso. Sua voz carrega verdade, compaixão e autoridade. Ela não oferece frases prontas, oferece experiência redimida. Paulo revelou isso em 2 Coríntios 1, 3, 4, ao dizer que Deus nos consola em toda tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Veja a lógica do reino. O consolo que você recebeu não termina em você. Ele se multiplica através de você. Talvez você ainda esteja em processo e pense que tudo isso não serve para nada. Mas imagine quantas pessoas no futuro precisarão ouvir exatamente o que você está aprendendo agora. Quantos entrarão em desespero e serão fortalecidos pelo testemunho de alguém que já venceu a mesma guerra? Quantos estarão em silêncio e encontrarão coragem ao perceber que não estão sozinhos? José passou anos em injustiça, abandono e prisão. Poderia enxergar apenas sofrimento. Porém, quando a história amadureceu, ele declarou em Gênesis 50, 20 que homens intentaram o mal contra ele, mas Deus tornou aquilo em bem para preservar muita gente com vida. Isso é extraordinário. A dor que parecia pessoal carregava impacto coletivo. Talvez sua aflição também esteja produzindo algo maior do que você imagina. O deserto que você atravessa hoje pode se tornar mapa para quem se perder amanhã. A restauração que você viverá poderá reacender fé em famílias inteiras. A cura emocional que Deus está gerando em você poderá impedir que outros afundem no mesmo abismo. Há pessoas que hoje ajudam multidões porque um dia choraram sozinhas. Há líderes que curam porque já sangraram. Há vozes que fortalecem porque já quase desistiram. Há intercessores intensos porque um dia não tinham mais nada além da oração. O reino de Deus transforma dores em ferramentas. Isso também muda a forma como enfrentamos a luta. Quando você acredita que tudo termina no sofrimento presente, perde sentido rapidamente. Mas quando entende que pode existir fruto além da dor, nasce resistência nova. O peso continua real, mas agora existe propósito caminhando junto. Não significa romantizar sofrimento. Dor continua sendo dor. Ninguém precisa fingir que está fácil. Jesus chorou, Davi lamentou, Jeremias se entristeceu. A Bíblia não manda negar sentimentos. O que ela mostra é que Deus sabe transformar lágrimas em sementes. Talvez você esteja enfrentando ansiedade, perdas, humilhação, rejeição, crise financeira, enfermidade ou confusão emocional. Hoje parece apenas batalha. Amanhã pode se tornar ponte para alguém atravessar a própria crise. O que hoje é choro secreto pode amanhã ser mensagem pública de libertação. Jeremias 33:3 continua revelando isso. Clama a mim e responder-te-ei. Quando Deus responde, Ele não apenas socorre você. Muitas vezes prepara você para socorrer outros. Há respostas que carregam missão embutida. Não despreze o que está aprendendo nesta fase. A paciência desenvolvida agora servirá pessoas no futuro. A fé amadurecida agora sustentará outros depois. A sensibilidade que nasceu na dor permitirá que você perceba lágrimas escondidas em quem ninguém nota. Talvez um dia alguém chegue até você quebrado e diga: "Ninguém me entende." E você poderá responder com lágrimas nos olhos: "Eu entendo, porque também passei por isso, e Deus me levantou." Nesse momento, sua antiga aflição se tornará instrumento de vida. Então continue firme. Nem tudo o que você sofre termina em perda.
Algumas lutas estão formando testemunhos que alcançarão pessoas que você nem conhece ainda. E no próximo capítulo, vamos para a conclusão mais importante de todas. Clame hoje, porque o fim da aflição pode começar agora. Clame hoje. O fim da aflição pode começar agora. Depois de tudo o que vimos, existe uma verdade que precisa ficar clara no seu coração. O momento de buscar a Deus não é amanhã. Não é quando você estiver melhor. Não é quando a mente acalmar sozinha. Não é quando surgirem respostas visíveis. Não é quando as circunstâncias melhorarem. O tempo de clamar é hoje. Muitas pessoas adiam o encontro que pode mudar suas vidas. Dizem para si mesmas que vão orar depois, que vão se aproximar de Deus quando resolverem certas pendências, que buscarão mais quando tiverem tempo, que voltarão à presença quando a dor passar. Mas esse pensamento é uma armadilha silenciosa, porque enquanto a pessoa adia o clamor, continua carregando sozinha pesos que nunca foram feitos para seus ombros. O inimigo ama o adiamento. Se não consegue destruir alguém de uma vez, tenta empurrar decisões espirituais para depois. Depois eu oro, depois eu me rendo, depois eu volto, depois eu mudo, depois eu busco. Só que muitos depois se transformam em meses, anos e oportunidades perdidas. O hoje é o campo onde decisões transformadoras acontecem. Hebreus 3,15 diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Observe a urgência divina. O céu trabalha com convites presentes. O Senhor fala ao agora. O coração humano gosta de postergar, mas Deus chama para a resposta imediata. Talvez você pense, mas minha situação está complicada demais. Justamente por isso o clamor precisa começar agora. Talvez diga, estou sem forças, então clame cansado mesmo. Talvez diga, nem sei o que falar, então fale pouco, mas fale com sinceridade. Talvez diga, já me afastei demais. Ainda assim, volte hoje. Nada disso impede o acesso de quem decide buscar de verdade. Jesus contou sobre o filho pródigo que decidiu voltar para casa quando caiu em si. O ponto de virada não começou quando o pai o abraçou. Começou quando ele tomou a decisão de levantar-se e ir. Muitas mudanças começam antes da manifestação externa. Começam no instante em que alguém decide se mover em direção ao Pai. Talvez o fim da sua aflição ainda não tenha aparecido por completo, mas pode começar hoje. Como? Quando sua mente decide não se entregar ao desespero. Quando seu coração escolhe confiar novamente. Quando seus joelhos se dobram outra vez. Quando sua boca volta a orar. Quando você entrega ao Senhor o que estava tentando controlar sozinho. Jeremias 33:3 não é apenas uma frase bonita, é convite vivo. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isso significa que existe resposta que você ainda não viu, caminho que você ainda não imaginou, saída que sua mente ainda não calculou. Há coisas preparadas além daquilo que seu medo consegue prever. Talvez você tenha chegado a este conteúdo cansado, frustrado, ferido ou quase desistindo. Talvez ninguém saiba a intensidade da luta que você enfrenta. Mas Deus sabe. Ele viu suas noites difíceis. Ele ouviu seus suspiros silenciosos. Ele conhece a pressão que ninguém percebe. E se permitiu que esta mensagem chegasse até você, talvez esteja lembrando. Ainda não acabou. Não espere sentir tudo perfeito para começar. A fé verdadeira muitas vezes começa no meio do caos. O milagre frequentemente inicia quando ainda existem lágrimas. A restauração nasce enquanto partes da vida ainda parecem quebradas. O Senhor não exige cenário ideal para agir. Ele age justamente em cenários improváveis. Hoje pode ser o dia em que o peso começa a sair do peito. Hoje pode ser o dia em que a esperança reacende. Hoje pode ser o dia em que uma direção chega. Hoje pode ser o dia em que sua alma encontra paz mesmo antes da resposta completa aparecer. Hoje pode ser o início de uma nova estação. Então, onde você estiver agora, no silêncio do quarto, no trabalho, no carro, no intervalo da rotina, faça algo simples e poderoso. Entregue tudo a Deus. Fale com Ele de verdade, sem máscara, sem performance.
sem palavras ensaiadas, apenas coração aberto. Porque quando a aflição aperta e alguém decide clamar, o céu se move. O que parecia fim pode ser recomeço. O que parecia abandono pode ser preparação. O que parecia demora pode ser alinhamento. O que parecia morte pode estar prestes a ressuscitar. Continue crendo, continue buscando, continue firme. Seu capítulo de dor não será a última linha da sua história. Amém.